Vamos lá, gente. Então, câncer de esôfago, certo? O câncer de esôfago, ele é o 6º câncer mais comum em homens no Brasil e o 13º mais comum em mulheres. Ou seja, é um câncer razoavelmente frequente, tá certo? Nós temos em torno de 10 mil, quase 11 mil casos por ano. Desses casos, pouco mais de 8 mil é em homens, pouco mais de 2 mil são em mulheres, tá certo? Então é um câncer que dá para notar que tem uma prevalência um pouco maior em homens, certo? Um pouco não, né? Bem mais, né? Em homens. E ao passo que nós temos quase 11 mil, 10 mil e tantos casos por ano descobertos, nós temos em torno de 8 mil mortes por ano. Ou seja, é um câncer que mata muito, tá? Então é fundamental a gente ter na mente da gente quais são os sintomas para a gente poder desse câncer, para que a gente possa diagnosticar precocemente e tratá-lo, né? Ele é um câncer com potencialidade de cura, então a gente não pode comer bola e não dar um diagnóstico precoce, tá certo? Existem 2 tipos de neoplasia de esôfago, tá certo? Mais prevalentes é o carcinoma espinocelular, certo? O SEC e o adenocarcinoma. Geralmente, o SEC, ele acontece, o carcinoma espinocelular, ele acontece no esôfago, na metade do esôfago, na parte superior. Se a gente dividir o esôfago em três partes, então terço superior e terço médio é onde a gente vai ter mais comumente os SECs, e os adenocarcinomas vão ser da porção mais distal do esôfago, certo? Bom, e aí perguntas que foram feitas, enviadas pra gente por direct, né? Isso é algo que é bem prevalente quando a gente vai falar de câncer, que o pessoal quer saber mesmo quais são os fatores de risco, né? Será que eu tenho um risco de ter isso, né? Então, qual o fator de risco para câncer de esôfago? Se a gente for pensar em carcinoma espinocelular, no SEC, o principal deles, os 2 principais na verdade, é tabagismo e álcool, tá bom? Então, quem bebe, quem fuma, né? Pensar em acabar com o tabagismo, tá certo? E reduzir a ingesta de álcool, porque é um fator de risco grande para SEC, tá certo? Para tumores espinocelulares. E não é só de esôfago, tá certo? São todos os tumores de cabeça e pescoço, tá? Então ficar atento, né? Você, se você tiver esse vício maldito que é o cigarro, abandone. Faça esse favor a você mesmo, tá certo? Outro fator de risco, quem tem acalásia. A acalásia é uma doença do esôfago que faz com que o esfíncter do esôfago, o esfíncter esofagiano inferior, ele fique apertado, né? Ele não relaxe, né? E aí isso acaba dilatando o esôfago, evitando que a comida desça de maneira satisfatória, e isso aumenta o risco de câncer de esôfago, mais associado ao adenocarcinoma, tá? Desculpa. A baixa ingesta de frutas e verduras, sobretudo quando está associado à vitamina A e vitamina E, tá bom? Então, se você come pouca verdura, come pouca fruta, reveja seus conceitos e passe a se alimentar melhor, tá certo? Isso é um fator de risco importante, tá certo? E por outro lado, você que se alimenta bem, ingere muita fruta, ingere muita verdura, isso é um fator protetor, tudo bem? Para o câncer de esôfago, tá certo? Obesidade, gente. A obesidade é um fator de risco, sobretudo associado ao adenocarcinoma, tá bom? Outro fator de risco para câncer de esôfago, ingesta de bebidas quentes, certo? Quem é do sul, velho chimarrão, tá bom? Então ter cuidado com a ingesta frequente, corriqueira, diária, tá certo? De bebidas quentes, que ela está associado ao aumento de risco de câncer de esôfago, tá bom? Doença do refluxo, sobretudo quando essa doença do refluxo está associada ao esôfago de Barrett, certo? Então isso é um fator de risco importante, tá certo? Para o câncer de esôfago, tá bom? Uma pergunta que me foi feita, não só nessa live, mas também quando a gente discutiu o câncer de estômago, foi perguntada a relação do H. pylori com o câncer de esôfago e com a doença do refluxo. A resposta é nenhuma, tá? Vários estudos já tentou se associar a infecção pelo H. pylori com o câncer de esôfago, mas nada foi comprovado. Existe associação entre câncer de estômago e H. pylori, mas câncer de esôfago não.
tá bom? Então, respondendo a pergunta aí que foi feita pra gente via direct, tá certo? E vamos lá, gente, o que é que dá de sintoma? O que é que essa doença maldita tem que me traz sintomas, tá certo? 74% dos pacientes com câncer de esôfago vão apresentar um sintoma chamado disfagia, que na verdade é um entalo, certo? É a dificuldade de deglutir. A pessoa engole e sente a comida entalando em algum segmento do esôfago, certo? Doutor, eu como e está entalando. Eu tenho que cada vez mais estar comendo, ingerindo líquido, agora começa entalando para sólido, agora está entalando com líquido e tem essa disfagia progressiva, certo? Associada a essa perda de peso, geralmente também os pacientes cerca de 60% dos pacientes vão apresentar perda de peso. E é uma perda de peso importante, não é uma perda de peso qualquer, não são 2 ou 3 quilos, é uma perda de peso importante no decorrer de algumas semanas ou meses, tá certo? E bem menos frequente, menos de 20% dos pacientes vão apresentar odinofagia, que na verdade é dor ao deglutir, certo? Então vamos lá, só refazendo aí os principais sintomas: disfagia, que é o entalo, certo? Perda de peso e pode estar associado à odinofagia em um percentual menor dos pacientes, tá bom? E aí as pessoas podem perguntar o seguinte: doutor, o que é que eu tenho que fazer se eu estiver com medo de ter isso? Bom, tem que passar por uma avaliação médica, tem que passar por um médico para que possa te avaliar com cuidado e atenção, certo? Mas qual exame eu posso fazer para tentar diagnosticar precocemente um câncer de esôfago, né? O melhor exame é a endoscopia digestiva alta, tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem screening para câncer de esôfago. O que é o screening? É quando você começa a fazer exames precoces na tentativa de diagnosticar precocemente esse câncer. Como a gente faz, por exemplo, com câncer de mama, câncer de colo de útero, certo? Até mesmo com câncer de próstata, que a gente tem o Novembro Azul, né? Apesar do câncer de próstata, esse screening é um pouco mais... ele não está tão bem estabelecido quanto o câncer de mama ou o câncer de colo de útero, certo? Mas para o câncer de esôfago a gente também não tem esse screening, tá? Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que pacientes que têm doença do refluxo, acima de 50 anos, com perda de peso associado, com história familiar, ou seja, alguém da família já teve câncer de esôfago, tá certo? Com disfagia, com entalo, esses pacientes são candidatos a fazerem endoscopia de maneira seriada. Se ele tem, por exemplo, esôfago de Barrett, tem protocolo, ele tem que fazer de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, endoscopias para realmente afastar essa possibilidade, para realmente afastar esse diagnóstico, tá bom? Então, não tem um screening, ou seja, não tem uma rotina, não é acima de tantos anos precisa se fazer uma endoscopia, mas se você tem fator de risco, tem doença do refluxo, é bom realmente realizar uma endoscopia digestiva alta, se você tem, mais uma vez, para reforçar, se você tem doença do refluxo, está associado a esses outros fatores de risco que a gente falou aqui na consulta, tá bom? Mais 50 anos, obesidade, história familiar, certo? E outras coisas. Foi perguntado pra gente o tratamento. Tem cura? Tem, tá bom? Tem cura. Felizmente tem cura, certo? Mas se você lembrar lá no início da nossa live, a gente falou que são quase 11 mil casos ano, né? E um pouco mais de 8 mil mortes ano. Então, muita gente morre com esse câncer. Qual o problema? O problema é que esse diagnóstico ele é tardio, né? Então, mais uma vez, a necessidade de a gente ficar atento, né? Mas dá para curar, tá bom? Apesar de ser um câncer, apesar dos pesares, dá para curar e é plenamente possível a gente atingir essa meta. Então, qual o primeiro passo a gente dar o diagnóstico, certo? Faz endoscopia, faz a biópsia do tumor, a biópsia confirma o câncer, a partir disso a gente vai fazer o quê? A gente vai estadiar, vai saber até onde está esse câncer, certo? O primeiro exame para estadiamento que a gente vai lançar a mão é a tomografia, tá? Tórax e abdômen, para a gente ver se o tumor está localizado realmente só no esôfago, certo? Outros exames que podem ser utilizados para estadiamento, uma ecoendoscopia, né? Que é um ultrassom endoscópico, certo? Você consegue ver o tamanho do tumor, a localização dele exata na luz do esôfago. Você tem um linfonodo, né? Você tem lândras ao redor do esôfago que estão comprometidas com a doença, né? Então isso a gente consegue estadiar a doença.
Se ele for uma doença inicial, por exemplo, se for o que a gente chama de tumor precoce, que é aquele tumor que invade só até a mucosa, que é a primeira camada do esôfago, há inclusive a possibilidade de fazer ressecção endoscópica desse tumor, certo? É uma técnica que é muito utilizada pelo mundo, aqui no Brasil não está tão difundida. Aqui no Ceará, apesar de ter alguns centros que fazem, o Hospital das Clínicas, o Hospital César Carlos, né? Mas ainda não é uma técnica bem difundida, assim, nós não temos ainda uma facilidade de acesso a essa técnica, certo? Mas ela existe, tá bom? E se forem tumores também realmente iniciais, a gente também pode lançar mão de fazer só a esofagiectomia, a retirada do esôfago, certo? Agora, se são tumores mais avançados, se tem lântras comprometidas pela doença, você tem que fazer o tratamento quimioterápico com radioterapia, associado posteriormente à cirurgia. Então, um protocolo que existe, é um protocolo relativamente novo na medicina, chamado de protocolo CROSS, certo? Que o que é que a gente faz? A gente faz químio e radioterapia, o paciente passa por esse primeiro passo do tratamento, após terminar, passa 45 dias e depois disso ele vai para o tratamento cirúrgico. Lembrando que o tratamento cirúrgico é a única possibilidade curativa da doença, né? De o paciente ficar livre do câncer, certo? Então faz o protocolo CROSS, faz isso, quimio e radioterapia pré-operatória, e 45 dias após ele vai fazer a cirurgia, certo? E em que consiste a cirurgia? Retirar todo o esôfago, retirar os linfonodos ao redor do esôfago, tá certo? E é óbvio que você não vai retirar o esôfago e você tem que deixar assim, né? É óbvio que você tem que reconstruir o trânsito intestinal, o trânsito alimentar desse paciente. Como é que é feito? A gente acaba subindo o esôfago. A gente acaba subindo o estômago. Então o estômago que está no abdômen, a gente tubuliza ele, né? Faz uma ressecção do estômago e transforma o estômago em um tubo e sobe ele para o lugar do esôfago, certo? Essa cirurgia ela pode ser realizada aberta, cirurgia com corte, né? Que era como era feito anteriormente, uma cirurgia que a gente chamava de cirurgia em 3 campos. Por que em 3 campos? Porque você vai abrir o tórax, vai abrir a barriga e vai abrir o pescoço, né? Abre o tórax para tirar o esôfago e retirar os linfonodos do tórax, e abre a barriga para construir o tubo com o estômago e subir o estômago, e abre o pescoço para que você possa emendar, fazer uma anastomose do tubo gástrico com o remanescente do esôfago aqui no pescoço, certo? É uma cirurgia e você também pode fazer essa cirurgia por vídeo, né? Vídeo assistida, que você faz tanto o abdômen, a parte da cirurgia do abdômen, quanto a do tórax por vídeo, e a parte cervical você realmente faz o corte e faz a parte do cervical aberta, a parte do pescoço aberta, tá certo? A cirurgia é grande, a cirurgia de 4 a 6 horas de duração. O paciente sai da cirurgia com necessidade de terapia intensiva, então sai da cirurgia para a UTI, tá? Mas é a única possibilidade de cura e uma taxa de cura boa, né? Foi também feito para a gente uma pergunta do que eram as principais complicações de tratamento cirúrgico desse paciente, né? Então tem várias, tá? Desde a infecção de sítio cirúrgico, fístula do esôfago, da anastomose do esôfago cervical com tubo gástrico, é muito comum, né? Em torno de 7 a 10% dos pacientes acabam tendo essa complicação. Eu falei para vocês que a gente sobe o estômago e faz uma emenda do estômago com o esôfago cervical, o esôfago do pescoço. Então, às vezes, essa emenda que a gente faz, um pontinho não cicatriza e fica vazando saliva, vazando conteúdo alimentar aqui para o pescoço. Mas como é uma complicação que a gente espera, a gente sempre deixa no pós-operatório um dreninho também aqui, que é para o que vazar daqui cair e sair do corpo, né? Não acumular e não infectar. Outra complicação que é comum, rouquidão. Alguns pacientes vão ficar roucos por um período, às vezes até pela vida toda. O que a gente mexe aqui pode ter lesão ou neurite, inflamação do nervo laringeu recorrente, né, que fica aqui nessa localização. Tá bom? E é isso, gente. Acho que a gente conseguiu responder aí para vocês boa parte das perguntas que foram feitas e conseguimos conversar um pouco para vocês sobre o tratamento do câncer de esôfago, tá certo? Então, ratificando, é um câncer que tem sido cada vez mais comum no nosso país, tá certo? É uma causa importante de morte.
precisa de diagnóstico precoce. Para ter diagnóstico precoce, a gente precisa cada vez mais lembrar que ele existe, né, ser um pouco mais agressivo na hora de pedir alguns exames, tá bom? E ter em mente que tem cura, tá bom? Se você for bem acompanhado, diagnosticar numa fase inicial da doença, há a possibilidade muito boa de cura, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tá certo? E semana que vem a gente faz outra live com algum tema com o tema que vai ser lançado a enquete aí amanhã na rede social, tá certo? Até mais, gente. Um abraço. Obrigado.